Os anos 90 foram turbulentos. O colapso da União Soviética trouxe infortúnios e desgraças para quem vivia em seu território. Por outro lado, foi uma época de oportunidades, já que o setor empresarial nacional ainda estava começando. Cidadãos ativos e determinados faziam verdadeiras fortunas nos anos 90, embora o empreendedorismo naquela época envolvesse riscos sérios. Como era a vida dos empresários na época dos confrontos de gangues e dos paletós cor de vinho, em que atuavam e quais os principais problemas que enfrentavam? Quem mais frequentemente entrava no empreendedorismo nos turbulentos anos 90 e em que o negócio daquela época era diferente da realidade atual? É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos começar. Anos 90, tempos de provações e esperanças. O colapso da União Soviética foi um dos eventos mais importantes do século passado. No entanto, além dos aspectos positivos óbvios, como a liberdade de expressão ou a abertura das fronteiras, o colapso trouxe também consequências menos alegres para os habitantes de um sexto da superfície terrestre. O colapso repentino de um país tão grande levou a um colapso econômico de proporções enormes, comparável apenas à devastação do pós-guerra. É preciso dizer que a economia soviética entrou em uma forte queda já no final dos anos 80 e acabou desmoronando completamente. Milhares de empresas pararam ao perceber que ninguém queria seus produtos nem de graça. Trabalhadores ficaram meses sem salários, aposentados sem pensões e benefícios, e ciência, educação e cultura perderam o interesse de todos. Grandes massas da população, especialmente as mais vulneráveis, foram jogadas em pobreza extrema. Junte a isso a hiperinflação, a desvalorização das economias, a instabilidade política e você terá a ideia do caos vivido por todo o espaço pós-soviético. É difícil explicar em palavras para quem não viveu nos anos 90 o espírito daquela época. Outro ponto importante, nos anos 90 houve uma quebra psicológica na sociedade, o que teve consequências igualmente devastadoras. Durante décadas, a propaganda soviética trabalhou para denegrir a imagem do empresário e de qualquer relação capitalista. E de repente, tudo o que antes era estritamente proibido não só passou a ser permitido, mas também incentivado. Dos altos palanques e das telas de televisão, os empresários passaram a ser chamados de nova elite. De uma hora para outra, as ideias habituais sobre valores desmoronaram e os antigos cidadãos soviéticos tiveram que se adaptar à vida em novas condições. Infelizmente, nem todos conseguiram fazer isso. Em meio a essas condições extremas, surgiu um novo tipo de atividade, o empreendedorismo. Claro, o comércio existia também na União Soviética, por exemplo, os mesmos farsovchiki ou donos de oficinas clandestinas, mas era ilegal e o número de pessoas envolvidas era pequeno. Já nos anos 90, essa atividade se tornou realmente popular. É importante entender que muitos entraram nos negócios não por ganância, mas por necessidade de sobrevivência. Empresários dos anos 90. Nos anos 90, praticamente todos entraram no empreendedorismo. Engenheiros e operários, militares e donas de casa, estudantes e aposentados. Nada de surpreendente, afinal, como já disse, para muitos essa era a única maneira de ganhar o sustento. O ramo de atividade mais popular naqueles anos era o comércio, desde pequenas barracas até grandes empresas que importavam os mais variados produtos do exterior. As barracas eram uma coisa de doido, eram um símbolo marcante daquela época agitada. Elas ficavam em quase todas as esquinas e vendiam de tudo: alimentos, vodka, cigarros, fitas de áudio e vídeo. Nos anos 90, nos países pós-soviéticos, apareceram profissões inéditas: cambistas, sacoleiros e corretores de imóveis e bolsa. Como se fosse por um passe de mágica. Nas cidades de toda a antiga União Soviética, surgiram mercados de roupas cujos produtos eram comprados na Turquia, Polónia, China e Grécia. O transporte dessas mercadorias era feito pelos chamados sacoleiros. Em enormes sacolas xadrez, eles carregavam através das fronteiras jeans, casacos de couro, casacos de pele, jaquetas de inverno, vestidos, cosméticos e, às vezes, até eletrodomésticos. Essas sacolas são símbolo da era pós-soviética. O negócio dos sacoleiros era simples e exigia pouco investimento, atraindo milhares de pessoas. Enfermeiras e professoras de ontem, doutores em ciência e militares, se tornaram vendedores de mercado, tentando assim salvar suas famílias da pobreza.
Surgiram rapidamente grandes mercados como o Cherkizon e o Luza em Moscou, o Barabachovo em Kharkiv e o 7º quilómetro em Odessa. Esse tipo de empreendedorismo se tornou tão comum que as companhias aéreas abriram voos especiais para os camelôs. No fim dos anos 90, essa atividade foi sumindo, mas muitas futuras estrelas dos negócios pós-soviéticos começaram como camelôs. No início dos anos 90 existia na Ucrânia uma subcategoria própria de camelôs. Eles não traziam produtos populares do exterior. Ao contrário, levavam mercadorias para países do leste europeu, como Polônia e Romênia. Tinha de tudo: ferramentas, relógios, instrumentos ópticos, equipamentos de pesca e câmeras fotográficas. No entanto, a principal fonte de renda era o contrabando de álcool e cigarros através da fronteira. No início dos anos 90, a população finalmente pôde ter moeda estrangeira e realizar operações cambiais. Foi uma época de hiperinflação. Por isso, dólares e marcos eram base das economias pessoais e também serviam como meio de pagamento entre comerciantes. Frequentemente, até mesmo os preços dos produtos eram indicados diretamente em dólares americanos. Não é de se surpreender que no início dos anos 90, nas cidades pós-soviéticas, surgiram os chamados cambistas, pessoas com quem sempre era possível comprar ou vender moeda estrangeira. Eles tinham bons ganhos, mas o negócio era arriscado, já que cambistas eram frequentemente atacados, mesmo enganando clientes ingênuos quando podiam. Nos anos 90 iniciou-se a privatização dos imóveis, surgindo os corretores de imóveis. Na União Soviética, essa atividade já existia, mas era ilegal. A profissão ficou popular rápido por não exigir grandes conhecimentos ou investimentos e ainda garantir boa renda. Nos anos 90, surgiram corretores de imóveis negros que facilitavam contatos entre tabeliães e policiais, permitindo tomar imóveis de idosos solitários, alcoólatras, dependentes químicos e pessoas com deficiência. Na União Soviética, um carro estrangeiro era algo tão inacessível quanto uma nave espacial, mas em 1991 tudo mudou. Pessoas físicas puderam importar carros do exterior, surgindo a profissão de transportador de carros usados da Europa. Ela proporcionava uma renda muito boa, mas ao mesmo tempo era mortalmente perigosa. Bandidos caçavam transportadores para roubar dinheiro ou veículos e motoristas sumiam sem deixar rastros, enquanto valas comuns eram achadas nas rotas de transporte. Nos anos 90, no pós-soviético, as primeiras bolsas de mercadorias e valores surgiram rapidamente, ocupando locais inusitados como institutos, galpões, pavilhões, o VDNKA e até apartamentos. À noite, após as negociações na bolsa, podiam organizar uma discoteca, mas ninguém se importava, pois as bolsas davam lucros colossais aos donos. Assim, por exemplo, German Sterlingov, fundador e dono, 6 milhões de rublos. Os quartos estavam lotados de sacolas com dinheiro em notas altas. Porém, sua felicidade foi breve. No fim de 1991, a bolsa teve queda nos negócios e logo faliu. Outro tipo de atividade comercial popular e lucrativa nos anos 90 era a venda de fitas de áudio e vídeo com conteúdo pirata. Uma variação disso eram os videoclubes, que começaram a abrir ainda no final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, após sua dissolução, floresceram de vez. As fitas com filmes ocidentais faziam um sucesso enorme e foi graças a elas que toda uma geração de cidadãos soviéticos teve o primeiro contato, ainda que bastante peculiar, com a cultura ocidental. Os anos 90 de banditismo. Qualquer atividade relacionada a ganhar dinheiro traz riscos sérios e nos anos 90 esses riscos eram especialmente altos, para não dizer extremos. Esse período é caracterizado pelo auge do crime, que via os negócios como sua principal fonte de renda. Vale lembrar que o crime organizado já cobrava dinheiro de donos de fábricas clandestinas na era soviética. Mas isso era pouca coisa comparado à primeira metade dos anos 90, quando os bandidos praticamente assumiram o controle de toda a vida econômica do espaço pós-soviético. Os homens de barba rala em jaquetas de couro e paletós cor de framboesa eram tão emblemáticos dos anos turbulentos quanto os camelôs. Em poucos anos, grupos criminosos dominaram quase todos os empresários do país, dividindo as zonas de influência. Eles não se importavam na Larec. Na Larec era uma grande empresa. Eles exigiam tributo de todos. Com aqueles que se recusavam a pagar, agiam de forma exemplar e cruel, para servir de lição aos outros. As histórias mais assustadoras dos anos 90 envolvem o crime organizado. No entanto, é preciso dizer que os caras de respeito não apenas coletavam dinheiro dos comerciantes, mas também realmente resolviam muitos problemas.
Os bandidos podiam lidar com os golpes que prosperavam naquela época ou resolver questões com órgãos estatais, já que recorrer aos tribunais ou às autoridades policiais naquela época não fazia sentido. Pirâmides financeiras, MMM e outras. Para quem viveu nos anos 90, pirâmide sempre remete a Sergei Mavrodi e às 3 letras M. Na verdade, havia dezenas, se não centenas delas, e todas estavam envolvidas em tirar dinheiro de cidadãos ingênuos. As pirâmides financeiras funcionavam de forma muito simples. Seus participantes recebiam lucros graças às contribuições dos novos membros. Em outras palavras, só podiam esperar algum dinheiro aqueles investidores que entravam na pirâmide. No início, os outros não tinham chance. Os antigos cidadãos soviéticos não faziam ideia de como funcionava a economia de mercado. Eles realmente acreditavam nos juros absurdos que os golpistas prometiam. A tristemente famosa MMM tirava dinheiro de milhões de cidadãos e ainda havia a Copper Invest, Tibet, Vlastelina e dezenas, talvez até centenas de outras menores. Curiosamente, quando Mavrodi foi preso, ocorreram vários protestos na Rússia com investidores pedindo sua libertação. Na verdade, as manifestações dos investidores enganados são mais um sinal marcante dos anos 90. O auge das pirâmides financeiras foi na primeira metade dos anos 90 e no final da década o boom delas diminuiu. Como eram os negócios nos anos 90? Os empresários comuns dos anos 90 eram muito diferentes da realidade de hoje, e há muitas explicações para isso. Após o colapso da União, pessoas entravam nos negócios por não encontrarem outra ocupação. Eles não tinham experiência, nem conhecimento, nem escolas de negócios ou universidades especializadas. Nada disso existia. As pessoas nem entendiam o básico de como administrar um negócio, por isso até boas ideias muitas vezes eram arruinadas por uma má gestão. O sistema judiciário e de aplicação da lei funcionava de forma abertamente ineficaz, então disputas e conflitos eram resolvidos em encontros pessoais, que muitas vezes tinham um caráter claramente criminoso. Os encontros em saunas com bebidas alcoólicas e mulheres liberais eram muito valorizados para resolver negócios difíceis. Nos anos 90, para ter sucesso nos negócios, era essencial manter contatos informais sérios com o crime, agentes da lei e depois altos funcionários do governo. Naqueles anos, até mesmo empresários comuns copiavam com prazer o estilo e os modos de agir dos mafiosos, pois essa era a moda. Naquela época, todo empresário tinha um paletó vinho, correntes de ouro e um Rolex, muitas vezes falso. Quando um empresário nos anos 90 alcançava o sucesso, ele contratava um segurança corpulento, às vezes até 2. Naquela época, ele já podia adquirir uma arma pessoal. Uma característica marcante das empresas dos anos 90 era a grande quantidade de áreas em que uma única empresa podia atuar, como, por exemplo, alimentos, equipamentos de escritório, venda de madeira serrada, serviços funerários e varejo. Naquela época, muitas empresas tinham sucesso temporário e, sem experiência, acabavam falindo. Naquela época não existia cultura de negócios ou reputação empresarial. Todos queriam ganhar dinheiro rapidamente, o que resultava em muitos golpes no setor. Se pudessem, empresários enganariam uns aos outros, não pagariam por mercadorias, não devolveriam empréstimos nem cumpririam obrigações. Ainda pior era a atitude em relação ao consumidor. Empurrar um produto de má qualidade para ele não era considerado algo vergonhoso. No entanto, toda essa negatividade era compensada por um enorme mercado vazio, que absorvia com avidez qualquer produto ou serviço. Diferenças entre o empresário dos anos 90 e o empreendedor moderno. E, por fim, algumas palavras sobre o visual, as principais diferenças na aparência do homem de negócios atual em relação ao seu colega dos turbulentos anos 90. A aparência externa, ostentar é melhor do que dinheiro. Esse é um ditado daquela época que caracteriza bem a abordagem dos empresários na hora de construir sua própria imagem. Blazer cor de framboesa, corrente grossa e relógio caro. Esse é o visual clássico. Mas de um ucraniano ou russo, imortalizado no folclore popular da época? Claro, nem todos agiam assim, mas naquela época realmente havia muitos empresários que gostavam de impressionar os outros. Ao ler sobre os pães de ouro e universidades, nossos funcionários veem que as tradições dos anos 90 ainda permanecem.
É improvável que um empresário moderno pense em ir a uma reunião de negócios vestido desse jeito. Hoje, a roupa oficial dos negócios são ternos caros, feitos sob medida ou comprados em boutiques de marcas de luxo. Muitos empresários preferem até mesmo jeans e ténis, especialmente aqueles que trabalham no setor de tecnologia da informação. O estilo de vida, o modo de vida dos empresários dos anos 90 dificilmente pode ser chamado de saudável. Raramente uma reunião de negócios acontecia sem álcool, por isso ter um fígado forte era uma vantagem competitiva importante. O tempo livre do trabalho, os comerciantes passavam em bares ou restaurantes onde eles consumiam tudo, menos milkshakes. Além disso, nos anos 90 era moda fumar, e os empresários, devido ao estresse constante, fumavam como chaminés, o que, claro, não contribuía para a saúde. Hoje em dia, o estilo de vida saudável está na moda. Por isso, é mais provável encontrar um empresário moderno em uma esteira ou na academia do que em um bar com um copo de uísque. Boa forma física é considerada um símbolo de sucesso de uma pessoa, enquanto os maus hábitos são vistos como coisas do passado. E a bebida quente mais popular é uma xícara de café de qualidade, cartões de crédito e dinheiro em espécie. Nos anos 90, empresários mostravam sucesso com um grosso maço de dólares no bolso. Esse tipo de atributo também tinha um sentido prático, pois naquela época muitos negócios eram informais e os contratos eram fechados com base em acordos de cavalheiros. Hoje em dia, o mundo está deixando o dinheiro em espécie de lado, então, no lugar dos maços de dólares nos bolsos dos empresários, veio o cartão plástico. Agora é possível pagar com cartões de crédito em lojas de qualquer lugar do mundo ou encomendar produtos pela internet. Equipamentos de escritório, dispositivos videoconferência. Nos anos 90, escritórios de empresários bem-sucedidos eram marcados por muitos equipamentos volumosos, como computadores, fax e copiadoras. E além disso, algumas secretárias não muito competentes, mas sim de pernas longas e sensuais, tudo isso era símbolo de status e sucesso da empresa. Atualmente, basta um tablet ou notebook e internet rápida para trabalhar e fazer reuniões remotamente de qualquer lugar do mundo. Algumas palavras para finalizar. Os anos 90 foram difíceis, mas também interessantes e promissores para grande parte da população da ex-União Soviética. Essa época passou como um rolo compressor pesado, mas para os cidadãos mais ativos e empreendedores, ajudou a encontrar seu lugar na nova realidade. Os anos 90 poderiam ter sido diferentes, menos traumáticos para o espaço pós-soviético? Muito provavelmente não, pois as mudanças com a queda do regime comunista foram radicais demais. Como se sabe, a história não aceita o subjuntivo. Por ora é só isso de minha parte.